Ora viva, sejam todos bem-vindos ao debate internacional. Hoje é sábado, dia 21 de mês de julho de 2024. Como tem sido habitual, temos levado até si, caríssimos telespectadores, diversos temas que mereceram destaque na diáspora e hoje não será diferente. Temos uma vasta proposta de temas, neste caso, que serão analisados aqui em estudo. Já estou com os meus convidados. Como primeira proposta, neste caso, temos a situação da Rússia, que oferece cerca de 15 milhões de rublos ao soldado que conseguir abater F-16. Também temos como proposta do tema países do Sahel tiveram que se unir para poder combater contra o Ocidente. Temos a situação dos conflitos no Médio Oriente e, não obstante, também iremos analisar a situação das eleições, neste caso, nos Estados Unidos da América, em meio ao atentado de Trump e o desgaste da NATO no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não estou sozinho neste programa, estou com o professor Pangaia, quem quero desde já saudá-lo e desejar boas-vindas a esta penúltima edição. Muito obrigado, boa tarde para si, boa tarde, Dr. Saia, boa tarde, telespectadores. Vamos, por cerca de 1h30, debatermos sobre aquilo que é a conjuntura internacional e, como sempre, procurarmos dissertá-la com aquilo que é a conjuntura nossa moçambicana. Doutor Pangaia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é o seu ponto prévio para o programa de hoje? Sim, temos a situação da Guiné-Bissau. O presidente Embalo acabou convocando as eleições para novembro, depois de tanta insistência, e que ele, se lembram, o Embalo, presidente da Guiné-Bissau, dissolveu o parlamento e, por conseguinte, ficou durante muito tempo sem que pudesse remarcar essas eleições. Quando foi procurado saber por que não fazia isso, defendeu sempre da ausência de fundos para suportar as eleições. Mas depois de tanta insistência, ele acabou marcando para novembro. Está a haver um descontentamento por parte da oposição, por considerar que faltam apenas 7 meses para terminar o seu mandato. Então, se ele convoca as eleições, como convocou as eleições em novembro, obviamente que vai haver o extrapolamento do mandato do presidente, tendo em conta que depois dali terá que instalar a Assembleia e já não haverá muito tempo para poder proceder às eleições presidenciais. E isso é visto como uma forma de medidas ditatoriais e que ele, obviamente, quer permanecer no poder, e é isso que está ocorrendo neste momento. E a visita dele, a última visita que ele estava a fazer à China, ele disse que pretende copiar o modelo de governação da China, e nós sabemos como que a China ela está governando praticamente, é um único partido, se houver um e outro, mas na verdade é um único partido que está a liderar a China. Então daí, quando ele pronuncia assim, que pretende copiar o modelo de governação da China e apreciou bastante o desenvolvimento econômico e social da própria China, e tendo dito que a ida dele lá é efetivamente para poder conseguir entrelaçar a relação comercial e social com a China. Muita pena o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Difícil, depois da morte de Nino Vieira, que foi assassinado, nunca mais houve um ano de estabilidade. Há várias mudanças de governo que estão a ocorrer na Guiné-Bissau. E esse tipo de repente, a dissolução do parlamento, são situações bastante anómalas que os países do PALOPS deveriam apoiar a Guiné-Bissau a poder sair daquele cenário e encontrar um caminho de unidade daquele país. Doutor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a si, caro telespectador, que está deste lado a nos acompanhar neste que é a penúltima edição de debate
internacional referente ao mês de julho. Quero desejar boas-vindas ao Dr. Jaime Saia. Obrigado. Boa tarde a Vaz. Boa tarde, Dr. Marcelino Sinete Pangaia. Boa tarde, nossos telespectadores, que, na verdade, têm deixado de fazer talvez outras coisas mais importantes e também têm nos graciado porque ficam atentos para acompanhar o nosso debate internacional, onde nós usamos lupas para interpretarmos vários fatores que ocorrem a nível do sistema internacional. Agora, o meu ponto prévio vou olhar mesmo para uma questão a nível doméstico, a questão do transporte, principalmente no Maputo, que é um assunto muito sério. Estou a falar do transporte público. Porque, na verdade, existe uma situação que não agrada a mim, talvez, e outras pessoas. Exato. Encontramos um jovem que sai para ir trabalhar, está devidamente limpo, mas, entretanto, encontra-se com uma mamã vende a machamba. Precisamos daquela mamã que vende a machamba porque foi buscar o produto que nós consumimos. Exato. Aquela mamã também precisa do transporte. Mas essas pessoas são entulhadas no mesmo transporte. Portanto, o jovem chega ao serviço sujo. Não estou a dizer que é culpa das mamãs, porque as mamãs estão a fazer o devido trabalho. Também precisam de chegar em casa. Mas eu penso que tem que haver um trabalho muito profundo. E esses transportes que carregam pessoas, não se faz limpeza. Você sai limpo de casa, chega no serviço sujo. Não se faz limpeza. E não existe, neste caso, um grupo que verifica isso. Eu penso que Moçambique precisa de capacitar os motoristas e os cobradores. A forma de tratar, neste caso, o cliente, porque a partir do momento em que alguém entra no transporte para chegar num certo lugar, há um contrato celebrado. Exato. E tem que se cumprir esse contrato. Não é correto que alguém saia de casa e depois é vilipendiado por um cobrador ou por um motorista. Mas muitas vezes fazem isso porque não têm formação. Quando falo de formação, não estou a falar de nível da escola. É importante capacitar essas pessoas para que compreendam que o passageiro é a pessoa muito importante para a tarefa deles. Muito obrigado. Olhando para o primeiro tema do Dr. Pangai, que análise é que faz desta oferta que uma empresa ucrânia, neste caso, oferece ao soldado conseguir abater F-16? Bem, é uma motivação que o Ministério da Defesa russo, o próprio presidente Vladimir Putin, ele tenta fazer junto dos seus militares, conhecendo a morticidade que os aviões F-16 provocam, as tecnologias que foram aplicadas para a fabricação daqueles aviões e, por conseguinte, constituiu uma certa ameaça por parte da Rússia. Mas, no entanto, não são esses aviões F-16 que vão conseguir parar a Rússia. A Rússia, claro, ela está neste momento a se preparar para poder ver, se calhar seja essa a última esperança que o Ocidente, junto com seu filhote, Ucrânia, tem para poder o proteger. O Ocidente já fez tudo, quer dizer, para poder conseguir parar o esforço de guerra da Rússia, mas até então não estão a conseguir. Iniciaram pelas sanções e que essas sanções acabaram caindo um tiro pela culatra, não é? Sobre eles mesmos.
as sanções não estão a surtir efeito no desenvolvimento econômico da Rússia. Criaram condições de condenar o presidente Putin como um criminoso de guerra, impedindo o raio de ação dele, ficando apenas a circular praticamente em alguns países dos BRICS, como a China, não é? E poucos dele agora estavam à visita na Coreia do Norte. Então, mesmo assim, não conseguiram barrar o esforço de guerra da Rússia. A Rússia hoje prepara-se, neste caso, para poder receber os F-16, esses aviões F-16, motivando os seus militares. Nós temos que ter em conta que, nos últimos dias, a Ucrânia, recente escassez de homens, vários militares já foram mortos nessa guerra, ou mesmo aqueles que estão vivos fugiram da Ucrânia, estão nos outros países, e daí que várias políticas estão sendo modificadas para abarcar jovens que outrora não podiam estar nas forças armadas da Ucrânia, mas paulatinamente a Ucrânia está ficando sem homens. Agora, são os homens que manuseiam todo esse equipamento para poder ir em frente da guerra com a Rússia. E a própria OTAN, liderada pelos Estados Unidos, a Europa, que tem estado também a poder dar portanto, a Europa está dentro, maioritariamente todos os países ocidentais estão lá na OTAN, estão a apoiar em quê? Em materiais, armamentos, dinheiros, mas não estão oficialmente a poder preparar homens para poder ir na Ucrânia. Aliás, os próprios europeus, por exemplo, maioritariamente, não querem ir à guerra contra a Rússia. Apesar deles apoiarem a Ucrânia, mas enviar homens, ninguém quer fazer isso. Aliás, nós vimos recentemente o que custou o primeiro-ministro da Inglaterra. Acabou perdendo esmagadora maioria a favor do Partido Trabalhista. Uma das situações que ocorreu exatamente essa, quando começou-se a falar de querer, em última instância, enviar homens. Vimos igualmente o Emmanuel Macron, na França, também andou a pregoar o interesse de poder enviar soldados franceses para lutar ao lado dos ucranianos. O que aconteceu nas últimas eleições? Acabou perdeu, o partido dele perdeu até na União Europeia, no Parlamento Europeu, e devido a essa vergonha, chegou no país, dissolveu o Parlamento para ver se ele conseguiria ter o outro tipo de apoio por parte do Parlamento francês, mas, infelizmente, numa primeira volta, saiu derrotado em terceiro lugar, colocando a extrema-direita em primeiro lugar. E porque o Emmanuel Macron é um grande malabarista, percebendo da situação, queria, no mínimo, porque o partido de Emmanuel Macron é o centro-esquerda. E ele acabou, portanto, negociando com a esquerda para que se unisse contra a extrema-direita, que na primeira volta havia conseguido o primeiro lugar. E assim o fez, fazendo com que alguns deputados da esquerda pudessem se renunciar, e assim também como o do partido de Macron, centrista, pudesse também se renunciar como forma de estratégia de conseguir destronar a extrema-direita. E foi assim que conseguiu efetivamente, o partido da esquerda conseguiu o primeiro lugar, do Macron conseguiu o segundo, os extremistas que na primeira volta teriam ocupado o primeiro lugar, acabaram ficando em terceiro. Como podemos ver que
a política trata-se de uma estratégia que tem a ver com todo o engano que possa se fazer com vista a dar a manutenção do poder. Mas isso foi efetivamente da falha estratégia de Macron ao colocar a intenção de mandar homens para a Ucrânia, que os europeus não querem se envolver nisto. Então, essa tentativa de, aliás, de enviar o F-16, a Rússia efetivamente já está a encontrar formas de como poder fazer isso. E vamos ver como vai terminar. O Dr. Pangá teria dito que, devido a esse conflito, a Rússia já começou a escassear os homens. Que cenário pode se vivenciar face a isso? Sim, não é a Rússia que está a escassear os homens. Os homens estão a escassear na Ucrânia. Na Ucrânia, sim. Que cenário pode se assistir face a isso? Olha, o Vladimir Zelensky já disse, primeiro, assumiu a possibilidade de Vladimir Putin participar na conferência de paz. Não é? Aconteceu aquela da Suíça, que excluíram Vladimir Putin, e houve lá, mas aquilo foi uma passeada, não houve nenhum resultado, porque não era possível haver uma negociação onde estão em conflito duas partes e excluir a outra. Obviamente que não havia como poder tomar nenhuma solução. E foi assim que, terminada aquela sessão na Suíça, os líderes acabaram propondo que, efetivamente, a Rússia aqui está a dar muita falta. Então, Volodymyr Zelensky, depois de ter analisado e ver as derrotas que ele está recebendo no campo de batalha, admitiu a possibilidade da próxima conferência de paz Vladimir Putin esteja lá presente. E ainda mais agora, ele já pede negociar com Vladimir Putin sem que continue com aquelas condições que ele tinha colocado, de que só iria negociar com Vladimir Putin se a Rússia tivesse que retirar os soldados em todas as zonas onde ocupou, incluindo a Crimeia. Então, era a condição sine qua non que o Vladimir Zelensky ele colocava para poder negociar com o Putin. Agora ele já aceita fazer negociações sem que Putin retire as tropas lá. O que está a acontecer para ele hoje em dia haver essa mudança? É que ele está percebendo que a Europa não quer lhe mandar homens, que os dinheiros e os equipamentos que estão a enviar não estão a ser suficientes para ele vencer a guerra. Está a perceber também a situação dos pronunciamentos, não é? do deplorável Donald Trump, que dia após dia tem dito que ele, chegando ao poder, vai terminar a guerra num dia. E, inclusive, agora, recentemente, que o vice-presidente escolhido por Donald Trump, não é, que foi aprovado, é um senador que sempre mostrou contra a guerra na Ucrânia. Então, o Vladimir Zelensky está a fazer essas leituras todas, que agora o que lhe resta é mesmo uma negociação. Mas há um cenário aqui, o Vladimir Zelensky, ele vai ser deposto, a Ucrânia, em algum momento, vai ter que aceitar as condições que a Rússia vai impor nessa negociação, porque o mais forte é ele que dita as regras da negociação e, por conseguinte, o Vladimir Zelensky não pode esperar mais nada aqui. É preferível que ele faça isso agora do que esperar para mais tarde, porque o que está sendo visto é que Trump, neste momento, está sendo visto como o favorito, o virtual presidente dos Estados Unidos. Obviamente que ele vai procurar terminar com aquela guerra e vai terminar numa situação em que Volodymyr Zelensky dificilmente terá que negociar, terá que dizer o pouco que lhe resta como benefício. Está certo, muito obrigado. Doutor Saia, a mesma questão é colocada ao doutor. São cerca de 155 milhões de euros em motivação. O que dizer desta oferta?
Bom, nós temos que compreender como é que funciona a lógica da guerra. Como é que funciona a luta armada e sangrenta entre grupos organizados. Na verdade, os pronunciamentos da Rússia de que quem conseguir abater F-16, portanto, vai merecer recompensa, servem de estímulo para os soldados que estão no campo da batalha. E isso é uma estratégia muito correta que a Rússia está a usar neste momento. Porque quando os homens, é verdade que estão lá a lutar por uma causa nacional, estão lá a lutar, a defender o interesse nacional. Quando eu falo do interesse nacional, o primeiro interesse nacional, estou a falar da segurança. Porque os Estados, existem vários interesses, mas há dois interesses que são muito fundamentais para os Estados. Estou a falar do interesse primário e o interesse secundário. O interesse primário é a segurança do Estado, que independentemente do regime change, dentro de um Estado, o interesse primário tem que permanecer lá. Neste caso, a segurança. Porque o Estado que não zela pela sua segurança, a qualquer momento pode desaparecer. Pode desaparecer porque não conseguiu proteger ou defender o interesse primário. O interesse secundário pode mudar de acordo com a vontade do líder. O que significa que os Estados são livres de buscar novas amizades, são livres de excluir algumas amizades, são livres de adotar algumas políticas, essas políticas que vão servir para o desenvolvimento desses Estados. Mas a segurança tem que estar lá. É um elemento imprescindível dentro de um Estado. Agora, acredito que, mesmo se a Rússia não tivesse anunciado os milhões de rublos para aquele soldado que vai conseguir abater o F-16, os soldados russos, por uma questão de obrigação, tinham que abater o F-16. É verdade que nós temos que olhar a situação em duas perspectivas. A outra perspectiva é que a Ucrânia neste momento está a solicitar os F-16 porque quer colocar-se numa situação de igualdade com a Rússia. Está também a defender o seu interesse primário, a segurança. Isto porque os Estados têm essa obrigação. Na verdade, aqui encontramos uma situação tão interessante. Há dias, o vice-presidente do Conselho da Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, que também já foi presidente da Rússia, ele disse que o objetivo da Rússia não é apenas ocupar aquelas regiões que a Rússia já tomou neste momento. O objetivo é ocupar toda a Ucrânia. Aqui encontramos um aspecto muito fundamental. A Rússia, a quando da invasão da Ucrânia, evocou o motivo de que a Ucrânia não poderia entrar na NATO porque a NATO ia cercar a Rússia. Mas também encontramos um outro aspecto tão importante. O Medvedev, quando diz que a Rússia pretende ocupar toda a Ucrânia. Para quem estudou geopolítica ou gosta da geopolítica, deve compreender isso muito bem, porque quando se fala do sentido do espaço, a ambição que os Estados têm de se alastrar é um comportamento típico dos Estados.
Porque os Estados lutam pelo expansionismo. Aqui podemos trazer a teoria do poder perceptível, desenvolvido por um oficial da inteligência norte-americana, Klein, que diz que os Estados fortes sempre vão querer se expandir consoante as suas capacidades em busca de novos territórios. Ocupam aqueles territórios e impõem as suas vontades. E neste momento, eu penso que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, não é lógico, mas por uma questão da prudência, tinha que aceitar que na verdade perdeu aqueles territórios, negociar com a Rússia. Porque se não negociar agora, corre o perigo de perder toda a Ucrânia. Porque é a ambição de Vladimir Putin. O Putin me parece que quer voltar a reconquistar todos aqueles estados que faziam parte da URSS. Porque isso, na cabeça de Vladimir Putin, ainda não passou. É por isso que as relações de Vladimir Putin com o Gorbachev eram azedas. Porque o Putin olhava o Gorbachev como um grande traidor. Muito obrigado. Doutor, indo mesmo na lógica, é uma oferta que é dada ao soldado. Será que não haverá aquilo que nós podemos chamar neste caso, de lutar por si próprio? Porque é um prémio que é colocado à disposição para o soldado que conseguir abater a F-16. Será que não haverá aqui conflitos entre o próprio, neste caso, os próprios soldados estarão na linha de frente em querer abater, neste caso, o F-16? Meu caro Vaz, a Rússia está numa guerra com a Ucrânia, que na verdade não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Exato. É uma guerra entre Rússia e a NATO. É uma guerra dos grandes, que a Ucrânia está sendo vítima. Exato. E como a Ucrânia é vítima, os grandes estão a ajudar a Ucrânia. Portanto, tanto os soldados russos como os soldados ucranianos, neste momento, estão a sentir o peso da guerra. A guerra não é uma festa. Na guerra, morre-se. Na guerra, perde-se alguns membros do corpo. Agora, a estratégia que a Rússia está a adotar neste momento ao prometer milhões de rublos é mais um estímulo para que os soldados que estão no campo da batalha ganhem, neste caso, motivação, mais força para poderem combater. É verdade, conforme eu disse anteriormente, que mesmo se não tivesse se anunciado os milhões de rublos, os soldados têm a obrigação de cumprir com a missão. Tanto os soldados ucranianos como os soldados russos. Porque é a obrigação desses soldados lutar pelo interesse primário dos seus estados. Agora, esses estados, estou a falar da Rússia e a Ucrânia, devem adotar um mecanismo de dar um estímulo cada vez mais importante para os seus homens. Porque alguns podem abdicar a guerra. É verdade que não voltariam para a Rússia, mas poderiam fugir. Mas quando se anuncia que vão receber um estímulo, ganham mais força porque sabem que vão ser recompensados. E poderão voltar ao campo de combate. E voltarão, de facto, estarão no campo de combate. E podem ser promovidos. Exato. Doutor Pangai, a mesma questão. Será que não haverá aqui interesses particulares? É um prémio motivador? Não haverá interesses particulares neste caso? Eu acho que o Vladimir Putin, ele dia após dia vai procurando o incentivo para poder pôr os seus soldados, o seu exército, numa prontidão combativa, morrer pela causa da Rússia, que dia após dia ele tem ideologizado
os militares, para que eles consigam ver o perigo eminente para a própria Rússia. O que tem estado a se propalar na Rússia é a questão de defesa pela existência da Rússia, mostrando a aproximação da OTAN às fronteiras da Rússia, mostrando que se a Rússia ela não se defende, obviamente será consumida pela OTAN, porque ela está a mostrar isso depois da dissolução em 1991 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde houve acordos com a própria OTAN que não se expandiria as fronteiras da Rússia, mas de um momento para outro a OTAN começou a abocalhar quase todos os países que outrora faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a entrada do Putin e até chegou a dizer que a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um grande fracasso para a história da humanidade que decorreu. E ele, ao pronunciar-se assim, efetivamente vê esse sonho da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele pode não conseguir fazer isto, mas que ele não vai abrir a mão que a OTAN entre na Ucrânia, que a OTAN entre na Geórgia. Aqui são os últimos países que constituem o refúgio da Rússia, o último elemento que a Rússia, neste momento, caso a OTAN tome desses países, obviamente que, embora a existência da Rússia esteja neste momento ameaçada, mas a entrada da Ucrânia e a Geórgia quer dizer que a ameaça vai ser severa em relação à existência do Estado russo. E eu concordaria, o vice-presidente da Rússia, ao afirmar, ao soltar esse interesse de ocupar toda a Ucrânia, que isso efetivamente existiu sempre por detrás do ego da Rússia e do próprio Vladimir Putin, que nunca ele declarou. Ele falou de poder pretender libertar as zonas com influência russa, mas na verdade não são só aquelas zonas onde maioritariamente são russos que habitam dentro da Ucrânia. O que o Vladimir Putin é efetivamente ter uma Ucrânia ao lado, dentro da Rússia, ou mesmo Ucrânia ser governado por um governo marioneta que responde aos interesses da própria Rússia, à semelhança da Bielorrússia. Então, a guerra, efetivamente, para terminar naquele lugar, é a OTAN abandonar o namorito que está fazendo a Ucrânia de entrar na OTAN, é abandonar essa premissa de colocar o governo fantoche da OTAN, e enquanto isso acontecer, obviamente que a Rússia não vai poder parar com aquelas situações. Nós nos lembramos bastante quando o Vladimir Putin, no princípio, colocou a sua premissa muito longa, pouco antes de invadir a Ucrânia. Aquele sonho, Vladimir Putin não vai poder abandoná-lo. O que tem que acontecer aqui é que, efetivamente, essas potências mundiais, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da Rússia, estamos a falar da China, parem dessa expansão que eles estão fazendo dia após dia. Mas, infelizmente, não há como parar isso, porque esse é o tal interesse dos imperialistas, abogalhar mais países em seu redor e continuar a poder ter recursos. Aliás, todos nós estamos dentro dessa gaiola dos imperialistas. Eles vão usando várias formas de nos colocar na sua gaiola. A China, quando dá empréstimos aos países, sem olhar aquilo que são as condições do desenvolvimento econômico desse país, sem reparar a questão da governação que está ocorrendo nesse país, é uma forma de aprisionar aquele país dentro da China. Porque a partir da altura em que você fica endividado até aos dentes,
perde a soberania perante aquele país que lhe dá esse empréstimo. Então a China vai usando essa estratégia de poder pegar vários países já como seus, porque a partir da altura em que esses países estão tão endividados e ainda sendo aliciados de mais dívidas, obviamente fica no encalço da China. Não há aqui um menino bonito, nem a China, nem Estados Unidos, nem a Rússia. O que está a acontecer, esses são imperialistas, vão expandindo a sua influência em todo o mundo. A Rússia hoje, vamos ver esse tema dos países do Sahel, aqui em África. Quem que está a dar toda aquela motivação dos países do Sahel? É a própria Rússia. Aliás, a Rússia hoje está a procurar de expandir para muitos países africanos para barrar a influência do Ocidente e não só para poder também ter ganhos nos recursos que existem aqui em África. Porque a Rússia sabe muito bem de que, por exemplo, muitos países do Ocidente tiram recursos aqui. E a partir das sanções que o Ocidente fez à Rússia, maioritariamente os países ocidentais passaram a retirar recursos aqui em África. E é isso que o Putin está a lutar para fechar essa torneira, como fechou a torneira nos países do Sahel, a busca de urânio por parte da França. A França hoje está em maus lençóis, porque já não pode pegar o urânio, que é o elemento fundamental para a indústria energética da França. Faz-se uma estatística aí de que em cada 3 lâmpadas acesas na França, 2 são são alimentadas pelo urânio dos países do Sahel. E agora, com essa retirada desse negócio com o país do Sahel, o Emmanuel Macron tentou ludibriar, o Lula foi visitar o Brasil, parecendo que tinha o intuito de ver a questão da gestão da Amazônia, mas que por detrás disso era mesmo para negociar a aquisição do urânio no Brasil, porque a sua indústria está naquela situação ali. Então, estamos num momento muito difícil e que cada vez mais estamos a caminhar, que a guerra não vai terminar na Ucrânia. Se a situação prevalecer, a guerra acabará afetando a todos nós. Muito obrigado, professor Pangaia. Os agradecimentos são extensivos a todos que estão neste exato momento conectados a nós através da TMT, como também através das nossas redes sociais. Estamos na penúltima edição do debate internacional, neste caso, referente ao mês de julho. Estivemos a analisar o primeiro tema, vamos neste exato momento olhar para o segundo tema. Dr. Jaime Saia, são países do Sahel que se unem para combater contra o Ocidente. O que é que podemos assistir neste confronto? Olá, é importante nós olharmos para um fator que é muito importante, um fator histórico. Os estados do Sahel conquistaram suas independências, mas muitos ainda não tinham uma independência total. O que significa que a França ainda continuava a influenciar a tomada de decisão dentro desses estados. Alguns estados continuavam a pagar renda até o Palácio do Presidente da França. Continuavam, neste caso, a usar uma moeda franca, neste caso, porque até a própria França já não usa, isso em benefício da própria França. É verdade que neste momento em que existe uma guerra entre Rússia e Ucrânia, como o Ocidente está a apoiar a Ucrânia, a Rússia está a desenhar uma estratégia de aliar-se cada vez mais aos Estados africanos, em busca da sobrevivência. Neste momento, a Rússia está a usar uma diplomacia da sobrevivência, que é muito fundamental.
Mas há um dado muito importante que não pode ficar de fora aqui. Esses estados do Sahel que estão a virar costas contra o Ocidente, estão a abraçar a Rússia. Não porque, na verdade, a Rússia vai responder devidamente aos seus anseios ou aos seus problemas. O que vai acontecer é o seguinte: a Rússia vai tentar desenhar uma estratégia como se quisesse ou estivesse a defender os interesses desses estados. Isso em busca da influência naqueles estados. Porque o sistema internacional, meu caro, é conflitual. Arena de luta pelo poder e influência. Os estados desenvolvidos sempre buscam os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se. E, por sua vez, criam barreiras para a periferia continuar na situação da pobreza. Mas há uma questão muito fundamental aqui. A periferia já compreendeu que, na verdade, existe essa pretensão dos estados desenvolvidos. Qual tem sido o papel da periferia para contornar isso? Porque muitas vezes alguns dirigentes dos estados africanos dizem que nós continuamos ou permanecemos na pobreza porque os grandes não nos deixam. Olha, nós temos exemplo dos estados asiáticos, hoje são tidos como tigres asiáticos, que tiveram os problemas que nós estamos a vivenciar neste momento, mas conseguiram ultrapassar isso. Por quê? Tomaram uma decisão. Não houve a teoria da vitimização, de que nós estamos nessa situação porque os grandes querem que nós continuemos na situação em que nos encontramos hoje em dia. Isso é uma falácia. É importante que os estados africanos assumam, neste caso, uma nova roupagem de se expressar a nível do sistema internacional. Porque a África tem o conhecimento. A África tem os cérebros. O grande problema dos estados africanos, alguns, é que estão a diabolizar os seus quadros. E que esses quadros acabam indo para o Ocidente. O Ocidente se desenha essas políticas de continuar, neste caso, a buscar os nossos recursos, é porque nós negociamos muito mal. E qual seria o posicionamento desses países que tendem a se vitimizar? Bom, conforme eu dizia, esses países precisam de metanoia, uma mudança de pensamento, neste caso da abordagem, mudar as políticas. Porque as políticas atuais de alguns estados perigam o desenvolvimento desses estados africanos. Porque são políticas que acabam beneficiando um grupo restrito e que isso acaba criando a percepção de que alguns estão sendo privados de algo a que têm direito ou a que deveriam ter direito. E quando acontece isso, há uma frustração e agressão. Nós, como africanos, ou África, não é um continente de que se fala. É um continente com quem se fala. Por isso, nós temos uma capacidade de barganha. E que essa capacidade não pode ser vilipendiada. Tem que ser bem tratada, porque nós somos um continente rico. A Europa, sem África, praticamente não existe. Obrigado. Doutor? Sim. É o seguinte, talvez o colega, portanto, Jaime Saia, já havia colocado isso, mas talvez acrescentar algo relativamente ao histórico dos países africanos do Sahel. Estamos a falar de países africanos que estão na zona ocidental de África e que foram colonizados pela França. Tiveram uma independência, entre aspas, pelas razões que aqui o Saia acabou já de se referir. A França, durante muitos anos,
colonizou os países do Sahel. Sahel. E mesmo depois de ter dado a tal independência relativa, continuou, neste caso, a poder colonizar os países do Sahel. Então, do ano 2000 para cá, 2020 para cá, está a acontecer revoluções dentro desses países do Sahel. Estamos a falar do Níger, do Mali, Burkina Faso, que os exércitos desses países acabaram se revoltando e expulsaram os regimes que ali existiam. Tudo porque a França, ela tem a sua moeda nesses países, essa moeda é imprimida no Banco Central da França. E os países que beneficiam da tal moeda devem poder pagar uma taxa por utilizar, uma taxa praticamente de aluguer daquela moeda. E são obrigados, igualmente, a poder depositar o seu tesouro naquele banco. Só eles têm direito de poder utilizar 20% do tesouro que eles depositam no Banco Central da França. O resto de 80% devem se manter cativos naquele banco. Se porventura cada um desses países superar as suas despesas do valor que tem, ele deve pedir emprestado o seu próprio valor para ser usado na França. Então, dentre várias coisas que esses países do Sahel, portanto, Níger, Burkina Faso e Mali, vendo essas civícias todas, acabaram mudando o regime. E esse regime que foi mudado era suportado pelos países ocidentais, particularmente a França, que era praticamente o líder desses países. A França até tinha a prerrogativa de impor a esses Estados para que não pudesse estabelecer nenhuma relação com os outros países sem o consentimento da própria França. Neste caso. Não poderia em nenhum momento estabelecer aliança com outros exércitos. Eram proibidos assim o proceder. Obviamente, eles ao retirar o regime que dependia dessa França, não tinham outra alternativa senão procurar outro império para os defender, que neste caso é a Rússia. E a Rússia também, aproveitando-se do momento em que está sendo fustigada por esses países do Ocidente, recebeu de bom senso esse convite. Sobretudo para se vingar também desses países ocidentais que outrora retiravam os recursos lá para alimentar esses regimes, particularmente a França, que sobrevivia com urânio desses países. Também estavam lá os Estados Unidos, que tinham implantado uma base militar. A maior base militar fora dos Estados Unidos da América estava instalada no Níger, sob o pretexto de que era para poder combater o terrorismo. Mas, na verdade, aquela base era o olho dos Estados Unidos para controlar os inimigos dos Estados Unidos dentro e fora da África. Então, essa base estava no Níger. O que acontece é, depois dessa convulsão toda, o Níger acabou expulsando os americanos, mandando encerrar aquela base. Foi um duro golpe dos Estados Unidos da América, perder aquela base, e que cada vez que se retirava o contingente americano, em sua substituição estavam a entrar os russos. Veja só qual é a dor do estômago que foi abatendo aos americanos.
E ainda recentemente, depois, para além de ter o Níger ter expulsado os americanos, contavam lá, também expulsou os militares franceses. Removeu os militares franceses. E recentemente havia lá uma base aérea da América, aliás, da Alemanha, uma base aérea que a Alemanha instalou no Níger com o objetivo de poder preservar os alemães em toda a África. Era uma base aérea onde estavam lá os militares prontos para, em caso de qualquer alemão em qualquer ponto de África tivesse alguma situação, eles mandassem imediatamente um avião para poder repatriar aquele alemão. O alemão. Mas, na verdade, esse era um interesse aberto, mas por detrás desse interesse havia outra questão que era de espião. Então, o que acontece aqui é que o novo governo nigerino impõe uma questão aqui de coisa. Para vocês permanecerem aqui, nós vamos controlar as ações dos vossos militares aqui. Se nós constatarmos que os vossos militares estão empenhados na conspiração do Níger, nós vamos poder processar. Porque antes, eles tinham a imunidade de serem investigados. Todos os soldados alemães que estavam ali tinham essa prerrogativa de serem imunes, de serem investigados pelo governo nigerino. Então, esses aqui, obviamente, para o novo governo exigir que esse também fosse investigado, é porque alguma coisa se apercebeu, mas tendo em conta aquele convênio que lhes protegia a qualquer tipo de investigação que não fossem imunes, a partir dali começa a haver uma contradição. Houve uma negociação para que a Alemanha aceitasse isso. A Alemanha acabou dizendo que não, já que vocês estão a dizer isso, significa que já não tem confiança conosco. E nós não podemos permanecer num país onde o governo nos desconfia. Colocou ali uma armadilha de nós vamos retirar. Então, provavelmente era aquilo que o governo nigerino pretendia. Acabou mesmo dizendo, olha, desfazemos o vosso acordo. A partir de hoje, vocês devem progressivamente se retirar até 31 de agosto. Então, já se desfez o acordo com a base militar dos alemães. Estamos a falar, os primeiros a sair foram os militares franceses, seguido pelos militares dos Estados Unidos da América, agora vão ser os militares da Alemanha. Quer dizer, praticamente esses países estão a desfazer a relação com o Ocidente e criando um novo pacto com os países do Oriente. Neste caso, a Rússia, China e dentre vários outros, Irão também está neste momento a apoiar aqueles países. E esses países se juntam agora para formar um estado de Sahel. E isso está criando dores do estômago por parte da CEDEAO, que é uma organização que congrega os países da África Ocidental. Nomearam recentemente, a CEDEAO esteve reunida, nomearam o presidente do Senegal para que fosse negociar com os 3 presidentes desses países para que considerassem o regresso à CEDEAO. Mas aqueles pura simplesmente rejeitaram. Aliás, até agora ainda existe essa missão. O presidente do Senegal provavelmente vai ter que ir negociar com ele. Mas tudo indica que aqueles países não querem mais voltar para a CEDEAO, porque dizem que a CEDEAO está sendo manipulada ainda pelo Ocidente. Aliás, temos que ter em conta que esses países são aqueles que ainda aceitam a moeda francesa, são esses países que ainda aceitam depositar os seus recursos, o seu tesouro ao banco francês. Obviamente que
estão ainda na colonização. A mim o que me inquieta é que nós temos a União Africana. Por que a União Africana deixa esses países irmãos a estar no encalço da colonização em pleno século XXI? Estamos a falar de 14 países que estão nessa situação de dependência. A França. E de que maneira? Mas a União Africana se reúne, discute, não é capaz de poder persuadir a esses países a abandonar esse tipo de relação que tem com o Ocidente. É muita pena que está a acontecer. Mas nós vamos poder ver, pode ser um exemplo esse dos países do Sahel, Burkina Faso, Níger e Mali, que alguns países africanos poderão paulatinamente a se inspirar dessa vontade. É verdade que se trata aqui, de alguma maneira, de uma decisão, entre aspas, suicida, mas em algum momento ela é importante que seja tomada para que se saia dessa questão. Mas não podemos pensar também aqui de que a Rússia, que hoje está a sustentar a esses regimes atuais, ela vai aí num bom tom, não. Apenas como para poder... Ela vai ali para uma vingança, vai ali também para defender os seus próprios interesses. O que tem que acontecer aqui é que esses países devem procurar juntar o útil ao agradável dentro dessa relação. Muito obrigado, professor Pangai. Doutor Saia, podemos ter aqui resultados positivos desta união? Olá, se formos a olhar para aquilo que é a atuação da União Africana, na verdade a União Africana tornou-se numa organização moribunda. Se fores a ler aquilo que é o estatuto, são os estatutos, os programas da União Africana são bonitos, mas na essência não acontece nada. Até dentro da União Africana, como existem as integrações regionais, a integração que digo que tem mais sucesso é a SADC. É verdade que existem dificuldades, mas se existem dificuldades é porque está-se a fazer um trabalho. Alguma coisa. A SADC tem vindo a demonstrar o seu empenho. Acompanhamos, por exemplo, a SAMIM que esteve aqui em Moçambique. O objetivo da SAMIM em Moçambique não era apenas defender Moçambique. Na verdade, podemos trazer aqui a teoria da segurança coletiva. Houve a percepção de que a ameaça que existe em Moçambique não é uma ameaça apenas de Moçambique. É uma ameaça de todos os estados da África Austral. Alguém pode perguntar, se em Moçambique ainda existe o terrorismo, por que a SAMIM retirou-se? É tão simples. A SAMIM retirou-se porque não tinha fundos suficientes para continuar a combater com os terroristas a Moçambique. Mas há um dado muito importante. Em Moçambique, tínhamos SAMIM e forças de Ruanda. Mas a União Europeia continua a apoiar Ruanda. Não apoiava SAMIM. E perguntamos por quê? É uma questão de interesses. É uma questão de interesses porque, na verdade, os Estados funcionam na base de interesses. Talvez a União Europeia tenha mais interesses no Ruanda do que alguns Estados que estavam a ajudar Moçambique. Agora, a União Africana tem que deixar
de mendigar no Ocidente. Precisa de desenhar políticas capazes de desenvolver os Estados. Porque, conforme eu disse quando iniciei a minha intervenção no debate de hoje, a África não é um continente de que se fala. É um continente com quem se fala. Porque tem capacidade de barganha. Tem capacidade de barganha porque tem recursos que o Ocidente precisa. E nós temos que saber negociar. Porque as negociações acima do joelho prejudicam os Estados africanos. Os líderes africanos devem negociar a pensar nas gerações vindouras. Temos exemplos de sucesso em alguns Estados africanos que sabem negociar. Mas também ainda existem alguns que fazem negociações acima do joelho. E isso acaba prejudicando aquilo que é o desenvolvimento que esses Estados tinham desenhado. Portanto, há uma necessidade de se fazer uma introspecção, que é autoexame de consciência. Esses Estados devem saber que para poderem desenvolver é porque devem explorar os recursos. E para poderem explorar os recursos, deve existir a igualdade. Tem que existir o equilíbrio na negociação. Porque enquanto continuarmos numa situação ou nos colocarmos na situação de inferioridade, as grandes potências sempre vão nos tomar. É tão triste. Hoje em dia, ainda se verifica cimeiras. França, África, Rússia, África, Estados Unidos, África. E depois, alguns líderes vão lá, recebem migalhas. Mas se um dia, por exemplo, Moçambique for a realizar uma cimeira, Moçambique, Europa, alguns líderes europeus não de vir aqui. Vão limitar-se meramente em mandar alguns embaixadores acreditados e residentes em Moçambique. A África odierna não é a África de ontem. Há uma necessidade de mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de desenhar estratégias de governação, do desenvolvimento, para que possamos ter um desenvolvimento equiparado aos Estados mais desenvolvidos. Sim, a estratégia que o Ocidente vai usando, o Ocidente coletivo liderado pelos Estados Unidos, é a partir das multinacionais. Estamos a falar do Fundo Monetário Internacional, estamos a falar do Banco Mundial, dentre várias outras instituições multinacionais, que são, por essência, indústrias de produção de pobres. Tudo aquilo quanto essas instituições fazem tem em vista de poder produzir pobres. Veja as políticas do Fundo Monetário Internacional. Vamos ver o que aquilo recentemente, qual foi a imposição do Fundo Monetário Internacional a Moçambique para poder aceder o empréstimo de 60 milhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional exigiu que o país reduzisse a massa salarial até 2028 em 10%. É verdade que o país hoje gasta muito mais em salário. Segundo aquilo que foi feito, o relatório do próprio Fundo Monetário Internacional aponta em cerca de 73% das receitas moçambicanas são conduzidas ao pagamento de salários. Então, pretende-se que, gradualmente, o país ele reduza a massa salarial em 10% até 2028. Outra imposição que foi colocada foi de que o governo moçambicano deve acelerar a reforma do funcionário ao atingir 60 anos de idade.
é o seguinte: por que hoje nós temos uma massa salarial tão elevada? É o próprio FMI que reestruturou o nosso país. A descentralização, a criação de uma proliferação de instituições públicas exigiu que albergasse maior número de funcionários. A história dessa municipalização, a história de implantação de secretário de Estado, dentre várias outras instituições que o próprio Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, obrigou que o país pudesse tomar para aceder os investimentos dele. Infelizmente, as nossas autoridades acabaram aceitando isso cegamente. Criou-se múltiplas infraestruturas, desestabilizou a função pública, a estrutura da função pública no país. Hoje temos um ministério no nível central que não tem representatividade no nível provincial. Tem outras instituições alheias ao setor existente no nível central. Ora, quem que vai fiscalizar as ações do nível que são do âmbito central do Ministério ao nível da província? Entrega-se quase todas as atribuições de diversos ministérios existentes à gestão provincial. Então, o que o nível central estará a fazer neste caso? Tendo em conta que as suas atribuições ao nível da província vão ser realizadas lá. Então, temos aqui um mega ministério com tantos funcionários que hoje já não tem, estão inativos. Temos, por sua vez, instituições ao nível da província proliferadas até os distritos. Resultado, aumentou-se excessivamente o número de funcionários e, por conseguinte, a massa salarial. O Fundo Monetário Internacional, ao vir dizer agora, ele primeiro desestabilizou a função pública, a estrutura da função pública, que obrigou o aumento de funcionários. E agora está a dizer que tem que achatar a massa salarial. O que vai significar isso? Significa despedir em massa aos funcionários. E qual vai ser o resultado desse despedimento de funcionários em massa? É o descontentamento daquelas famílias que outrora tinham salário e hoje já não vão estar. Razão pela qual estamos a dizer que as multinacionais são indústrias de produção de pobres. E é através desses pobres que eles conseguem poder trazer um rebuçado e aceitar as suas pretensões em troca do valor de 100% de gás e deixar para o pobre 2%. Isso ser aceite, ser visto numa normalidade que nem o nosso país está a ver. O colega do painel aqui estava a falar da questão de que a SADC ela é o único bloco que mais ou menos mostra-se trazendo alguns resultados. Mas Moçambique aqui está a ser reacionário dentro desse bloco da SADC, ao buscar o inimigo comum da SADC para dentro do país. Então, Moçambique está a desestabilizar a SADC e pode ser um dos motivos que fez com que a SAMIM, que trata-se do exército comum desses países da SADC, que se retirasse, porque não fazia sentido que a SAMIM estivesse lado a lado com o seu inimigo aqui e depois ir no outro país, um país do bloco da SADC, chegar lá, ser inimigo, a lutar contra eles. Ruanda aqui apoia a luta contra os jihadistas, junto da SAMIM. Quando já se vai na República Democrática do Congo, que é um país do bloco,
Ruanda está a combater a República Democrática do Congo, que é um membro da SAMIM também. Que asneira é essa? Então, Moçambique deve sair dessa questão de desestabilização desse bloco. O mesmo está a acontecer na CEDEAO. A Nigéria, quando Burkina Faso, o Mali e Níger rebelou-se, a Nigéria quis intervir militarmente nesses países, junto da França, para poder lutar com o país irmão do bloco. No lugar de poder encontrar alguma conversação, entra como ameaça aos países do Sahel, que faziam parte da CEDEAO, no mesmo bloco onde está a Nigéria beneficiando-se dessa possibilidade, dessa prerrogativa de ser um país com mais recursos relativamente aos outros do bloco. Então, ouviu o apelo da França, do deplorável Emmanuel Macron, de poder enviar tropas para poder lutar contra... E a Nigéria quis assim o fazer. Então, há aqui uma situação em que a África, efetivamente, ela precisa de se reinventar, precisa de se recompor. E vemos aqui os países africanos do Sahel ocidentais, Níger, Mali e Burkina Faso, como sendo um núcleo, uma célula que está a nascer em África para poder tomar essas decisões aparentemente suicidas para os outros países, para que eles possam se tomar. Não podemos acreditar que esses países ocidentais que foram expulsos, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, que foram expulsos, eles vão efetivamente consentir isto. Obviamente hão de voltar, mas já com uma outra negociação, com uma outra forma de se retratarem com os países africanos. E é isso que se pretende. Os próprios países do Sahel disseram isso. Olha, se houver aqui uma relação sã entre nós, vocês vão ser recebidos. Não há problema nisso. O que nós não queremos é vocês virem trazer aqui ditaduras exploratórias aos nossos países. Trazer aqui o neocolonialismo nos nossos países. Mas se vocês abandonarem esse espírito, nós os receberemos. Nós estaremos a trabalhar lado a lado. Então, não há nenhum país país africano, aliás, mesmo no mundo no geral, que teria ousado de expulsar os americanos no seu país. Não conheço nenhum país, mas esses tiveram essa ousadia. Agora estão a expulsar a Alemanha. Já expulsaram a França. É uma decisão que não é uma questão de destruir o país. Obviamente que há muitos inimigos que vão se instalar ali. Aqueles países vão ter que precisar de arregaçar as mangas e vão ter que consentir a pobreza durante algum tempo, porque esses países vão fechar todas as janelas que eventualmente possam trazer seus recursos. Então, se a China e a Rússia, que hoje estão neste momento ao lado daqueles países, não puderem apoiar de maneira séria esses países, aquele núcleo vai morrer sem que traga resultados efetivos. Mas deixaram um aprendizado para o africano, que afinal de contas, aquele que nós considerávamos gigante pode ser mandado passear. O que eles fizeram. Muito obrigado, professor Pangaia, pelo seu contributo. Já caminhamos para a reta final do nosso programa. No entanto, continuamos aqui a analisar um outro acontecimento que mereceu destaque nos últimos 7 dias fora de portas. Já mesmo no último tema, não pode introduzir. Doutor João Misseia, como é que olha para este atentado neste caso ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, rumo mesmo a estas eleições? Como é que olha para este atentado e em meio a desgaste danado por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Como é que olha para este percurso em que os Estados Unidos está a atravessar nesse momento, tendo em conta as eleições? Olá, a questão
da liberalização, neste caso das armas, é uma questão que tem que ser observada com todo cuidado. Porque a arma, a arma não deveria ser qualquer pessoa a possuir. Porque é um objeto que pode matar. Portanto, tem que existir uma grande responsabilidade das pessoas que possuem armas. A situação que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, aquele atentado, é uma prova clara de que a arma tem que ser inibida para qualquer pessoa. Somente pessoas responsáveis devem ter armas. Neste caso, há pessoas que possuem armas para uma questão da segurança pessoal. Há pessoas que têm armas para defender, neste caso, suas empresas e outras coisas. Mas um cidadão qualquer não deveria ter arma. Aquele atentado, na verdade, deixou a percepção de que os serviços secretos sempre falham. Falham por quê? Porque são seres humanos. E em algum momento não conseguem, neste caso, prever que é um erro. Porque o objetivo dos serviços secretos é saber aquilo que vai acontecer e prevenir. A partir do momento em que os serviços secretos de um certo Estado não conseguem prever e para evitar, há uma fragilidade. Bom, alguém poderia dizer, eles falam porque são seres humanos, mas têm a obrigação de prever para que os problemas não aconteçam. Quando falamos dos Estados Unidos, estamos a falar de um Estado gigante militarmente, gigante economicamente. Portanto, quando se verifica uma fragilidade dentro desse Estado, é porque na verdade alguma coisa não está bem. Neste momento, existe uma troca de acusação entre a polícia e FBI, que estão a trocar acusações de que não, os culpados são esses e aqueles. Mas neste momento o que deveriam fazer? Deveriam procurar criar um mecanismo capaz de prevenir uma situação idêntica. Mas há outro fator muito importante aqui. A situação que aconteceu ao Donald Trump, um atentado, há alguns que dizem foi algo propositado. Assemelha-se a uma situação que aconteceu com Jair Bolsonaro, que no âmbito da campanha sofreu uma facada. Isso fez com que ele ganhasse mais aceitabilidade no seio do povo, porque usou a teoria da vitimização. E o mesmo está a acontecer. É o que está a acontecer com Trump. É por isso que o Elon Musk também já declarou que vai drenar milhões de dólares para a campanha de Trump. O outro dado que não é menos importante é que o Joe Biden, o presidente em exercício, está velho, mas ambiciona concorrer com Donald Trump, que neste momento o próprio Biden está a sofrer pressão interna dentro do seu partido para que não vá disputar, neste caso, com o Donald Trump. Se os Estados Unidos são um país de democracia, existe um descontentamento no seio do partido de Biden, de que ele não pode concorrer. Eu penso que os Estados Unidos devem saber acarinhar a democracia.
o que os Estados Unidos devem fazer neste momento, ou o Biden, o que deve fazer neste momento, é entender a vontade do partido e a vontade do povo. Porque se não for a cumprir isso, haverá a percepção de que também lá existe uma ditadura. E para não cair nessa armadilha, o Biden tem que colocar, na verdade, na cabeça de que não está em condições por estar velho. E o Biden, depois de ter sofrido atentado, está a somar mais pontos. O Trump, neste caso. O Trump. Porque o que está a acontecer é que também ele já foi presidente. E está a tocar os pontos negativos do atual presidente. Está a diabolizar o líder em exercício para legitimar, neste caso, a sua candidatura. Muito obrigado. Dr. Pangaia, mesmo já para terminar, será que o atentado ao Donald Trump veio para despoletar que há algumas lacunas em termos de segurança? Olha, é muito difícil hoje podermos conhecermos a verdade, porque nós sabemos de que a política é uma estratégia de encenação. Política é uma estratégia de enganação. Geralmente, os eleitores, eles gostam de ser mentidos e aquele que é o líder também gosta de mentir. Então, neste momento, nós estamos a acompanhar duas versões. Há uma versão em que diz de que aquele atentado foi uma farsa, onde o atirador colocou uma bala de borracha contra Trump e outra bala verdadeira contra aquele cidadão que foi morto. Mas nós não temos elementos básicos aqui para poder coabitar com essa afirmação. Não tem base para nós podermos falar disso. Então, mas no entanto, houve efetivamente tiros naquele lugar. O Trump foi ali, numa das províncias, num dos países ali, para poder fazer a sua pré-campanha, onde havia multidão dos seus apoiantes, o palco onde ele estava a discursar-se distava cerca de 130 metros de um edifício onde o atirador foi se colocar com uma arma bastante potente. Quer dizer, é isso que o meu colega do painel falava, essa questão de porte de armas daquele tipo de um cidadão. Não faz sentido. E são eles mesmos que promovem essas armas que hoje acabam virando contra eles. Diz que tratava-se de um jovem de 20 anos, não é, que se distinguiu até na universidade onde ele estava a estudar, onde ele graduou. Tanto alguns dizem que viram o jovem a subir com os explosivos naquele edifício e procuraram alertar a segurança sobre aquele homem, mas por um motivo qualquer, acho que não se deu importância a essa questão. E o jovem subiu até ao terraço desse edifício, que distava 130 metros de onde o Trump estava a discursar-se. Depois de algum tempo, houve tais disparos e que um dos tiros passou a cerca de 1 centímetro da orelha do Donald Trump. E hoje, Donald Trump, o primeiro discurso que ele deu depois daquele atentado, ele primeiro começou a falar da unificação histórica da América. Neste caso, para ele, a América está falando, neste caso, podemos entender que são os Estados Unidos da América. Que vamos deixar a divisão histórica entre nós e temos que nos unir. Diz ainda que ele quer ser o presidente de toda a América, neste caso dos Estados Unidos da América. Não quer ser presidente de alguns, de uma meia América. Ele quer ser está a trabalhar para que seja presidente de todos os americanos. E ele ainda, portanto, diz que quem o salvou é Deus, para permitir que ele seja
dirija aquele país, os Estados Unidos da América. Diz que quem desviou a bala é Deus, porque Deus quer que ele seja presidente dos Estados Unidos da América. Quer dizer que ele está a usar aquele atentado como um triunfo para poder granjear o seu eleitorado. E veja só que diz na pesquisa que se dá que muitos americanos, cerca de 60% dos eleitores, acreditam que foi Deus quem desviou a bala. E que Donald Trump é o Messias que foi mandado para dirigir os Estados Unidos da América. Mas veja só, esses eleitores, 60% acreditar nisto, atribuir a sua confiança ao líder atentado por acreditar que Deus é quem está por detrás a um criminoso. Donald Trump é um criminoso. Donald Trump é algo que nós podemos considerar um lixo, na verdade, que não vai trazer coisas benéficas para o mundo. Mas hoje, os eleitores, provavelmente, a pensar com o fígado, a pensar com o intestino grosso, para poder depositar a sua confiança num líder como aquele. Aliás, os dois presidentes, os dois candidatos, não são grande coisa. Nem o Trump, nem o Biden. São indivíduos que podem trazer esperança para o planeta Terra. São indivíduos que estão aí pura simplesmente para poder produzir pobres. Os republicanos, eles estão mais para produzir pobres e morrerem pela pobreza. Enquanto que os democratas estão a desenvolver guerras e matar os pobres com armas. Então, todos eles são trapos que não deveria o mundo em nenhum momento apoiar nem um nem outro. Se for a ver, as guerras que foram, a maior parte das guerras foram desenvolvidas pelos democratas. Mesmo na altura da governação do nosso conterrâneo africano, o Obama, até teve a ousadia de poder eliminar a Líbia. Mas aquele é um africano. Quer dizer, todos aqueles que são democratas estão ali para desenvolver guerras. E hoje estamos a ver essas guerras. Veja só que ele ainda, o Trump, vem prometendo de coisa. Caso eu entre no poder, eu termino a guerra da Rússia e Ucrânia em um dia. Eu termino a guerra do Médio Oriente em um dia. Então, isso aí, o que está acontecendo? Para um indivíduo distraído, vai pensar que aquele ali é um salvador do planeta da Terceira Guerra Mundial. E, por conseguinte, vai poder granjar confiança com ele. Mas ele vai matar de outra maneira. O Trump não vai matar a população mundial com arma, mas vai matar através das suas indústrias de produção de pobres, de fome, vai matar de fome, vai matar com tantas sanções. Ele já disse que vai poder, ele vai ser, nunca foi inimigo da China. Nesse discurso dele, diz que ele é amigo de Xi Jinping, é amigo da Coreia do Norte, é amigo da Rússia. Ele não vai haver guerras com ele, guerra de balas neste caso. Mas ele diz que vai impor o taxamento em 100% dos produtos chineses, dentre várias limitações que vai fazer, e que isso vai criar de tanga aos países para acederem aos recursos. E ainda falou da questão da imigração ilegal. Que ele vai combater a imigração. As pessoas que vão para os Estados Unidos não vão a um belo prazer. Vão para lá à busca de algumas condições e até vão desenvolver os próprios Estados Unidos, porque são indivíduos que vão se empregar, vão produzir para os próprios Estados Unidos. E ele diz que vai poder combater energicamente e até falou de forma pejorativa sobre os imigrantes nos Estados Unidos da América. Nesse discurso que se esperava que fosse de certa maneira moderado, até porque ele começou com um discurso moderado, unificador dos americanos, de esquecer as divisões
históricas, ser o presidente de todos os americanos, não de alguns, de garantir com que haja o entendimento. E ele, no final, ataca o Biden, pronunciou-se pela única vez sobre o Biden. E que ele disse, olha, o atentado foi instigado pelos democratas contra ele. Então, temos aqui um cenário extremamente difícil. Nunca tivemos candidatos tão ruins que concorrem para a América como desta vez. É verdade que o Biden agora, por causa dos últimos sinais, porque o Biden dizia de que ele, para poder sair da candidatura, ou ele tinha que ter uma enfermidade divina que lhe impossibilitasse a continuar na candidatura, e que sem que houvesse essa questão de saúde dele, ele dificilmente vai poder se declinar do coisa, não é? Biden, ele está frágil cognitiva e fisicamente, perdeu toda a capacidade cognitiva, capacidade física para manter-se como candidato, mas mesmo assim ele continua a poder. Mas parece-me que nos últimos dias o Biden está a perceber a responsabilidade que ele tem em face dessa progressão da figura do fascista Donald Trump, de poder derrotá-lo. Então, agora está doente ele. Ele meteu no tweet dele a dizer que estava doente e depois foi fazer teste, acusou Covid-19. E, paulatinamente, o Obama já aconselhou a ele a poder retirar-se da candidatura. Dentre vários outros, aquela Palon, que também, aquela que foi presidente da Câmara, igualmente também aconselhou ao Biden a poder se deixar aquele lugar. Mas mesmo assim ele ainda não se pronunciou contra. Mas provavelmente, devido a essas figuras preeminentes nos Estados Unidos da América, pode acontecer que Biden ele abra mão para que possa meter outro candidato. Mas, em face dessa questão de pensar que Donald Trump é uma encarnação de Deus que inculcou aos americanos devido a esse atentado, em face dessa crença de que Biden era o Messias, é o enviado de Deus, até que Deus desviou a bala para lhe matar, no sentido de mantê-lo como governante dos Estados Unidos da América, provavelmente vai haver pouca chance dos democratas poderem manter o poder. Muito obrigado, professor Marcelino Pangaia, pela sua colocação. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Quero, antes, agradecer a todos que estiveram desse lado a nos acompanhar, agradecer aos painelistas e, doutor Jaime Saia, considerações finais. Bom, como considerações finais, vou olhar mesmo a situação da Rússia e Ucrânia, que, na verdade, o presidente Putin evocou motivos para atacar a Ucrânia, um território soberano. Se um território soberano porque está livre de tomar decisões que quiser, e evocou motivos, na verdade, no âmbito expansionista, porque o objetivo da Rússia é expandir cada vez mais e voltar a reconquistar aqueles territórios que faziam parte da URSS. É verdade que a Rússia pode ter razão quando se fala do dilema da segurança, mas a Ucrânia não seria o único país vizinho da Rússia a ser membro da NATO. Tem vários estados vizinhos da Rússia que são membros da NATO, mas que esses estados, ou a NATO, não atacou a Rússia. E também os estados com armas nucleares nunca podem se atacar, porque numa guerra entre esses estados, ninguém sai a ganhar. Obrigado. Professor Pangai, notas de fecho para o programa de hoje?
Não, apenas uma recomendação para a sociedade no geral, sobretudo aos países da periferia. Os países da periferia devem negar viver rico na escravidão, mas aceitar viver pobre na liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado. É com essas notas que terminamos nosso programa de hoje. Agradecemos pelo carinho da sua audiência e agradecemos a todos que estão neste exato momento a nos acompanhar, estão a partilhar a nossa live. Muito obrigado. Meu nome é Jorge Vaz. Me despeço com promessa de cá voltar na próxima oportunidade. Boa tarde.